Vita Center, o complexo que vai inovar o ecossistema de saúde de Santa Maria e região. E Clínica de Estética Inana. Seja o seu próprio padrão de beleza. Seja Inana. Apresentam Bem Viver. A observação do corpo é essencial para avaliar se o seu intestino está funcionando corretamente. Estima-se que 16% da população mundial sofra com algum tipo de problema intestinal. Uma nutricionista vai trazer para a gente informações importantes. Afinal, como anda o seu intestino? Uma psicopedagoga alerta para as dificuldades de aprendizagem em crianças durante a pandemia. Nessa transição entre aulas online e presenciais, elas precisam de mais atenção. Tem dicas, tem informações e muito mais. Fique com a gente, o Bem Viver está começando. A pandemia do coronavírus trouxe desafios para muitos pais e responsáveis quando o assunto é educação. O cenário de confinamento gerou a necessidade das aulas online e permitiu aos pais observarem dificuldades de aprendizagem nas crianças. Em uma fase ativa, curiosa e ao mesmo tempo de crescimento, como agir para que o desenvolvimento dos pequenos não fique prejudicado? De acordo com a psicopedagoga Raquel Pigato, é importante planejar uma rotina que una diversão e disciplina. O psicopedagogo é o profissional que tem o conhecimento técnico para trabalhar com as questões de aprendizagens, certo? Então, a partir disso, a gente pode trabalhar com as habilidades e com as potencialidades do indivíduo, tá? Quem é esse indivíduo? Crianças, adolescentes, adultos, terceira idade, todos eles. Porque quando nós sinalizamos que nós trabalhamos com as dificuldades, às vezes não fica legal, né? Porque, dificuldade, como assim? Não, nós trabalhamos com situações de dificuldade de aprendizagens, e a partir disso a gente busca a aprendizagem. Nós também atendemos os transtornos, né? E esses sim são diagnosticados e são diagnosticados por médicos. Os transtornos que é o TDAH, o TEA e a dislexia, que são os mais convencionais, né? Dentro dessa perspectiva, o psicopedagogo ele faz a avaliação e participa do processo de diagnóstico, né, de crianças e adultos, enfim, né, dentro dos transtornos. Por algum motivo você vê que a criança está desestimulada, que ela não consegue fazer as atividades, que fica muito chorosa, reativa ao processo escolar. Então a gente tem que parar, levar para um profissional e avaliar o que é que está fazendo com que essa criança perdeu a motivação ou não está aprendendo adequadamente de acordo com a classe em geral, né? Nesse período de pandemia, que a gente tem tido as aulas remotas, isso tem aparecido mais, né? Porque está mais difícil no sentido de que a presença da física do professor em sala de aula, a presença dos colegas, dos seus iguais, né, de crianças, tem se manifestado com mais força, né? Porque ficar em casa, estudar em casa perante um computador é mais difícil. A falta da presença física do professor e dos colegas, ela tem, de certa forma, estabelecido alguns entraves no aprendizado por conta do processo de observação e repetição. Veja bem, eu falo em observação e repetição. É assim que o cérebro humano aprende. Ele observa e ele faz repetidas vezes.
E esse afastamento tem deixado esse aspecto um pouco mais de lado, né, mais difícil, e então é bem importante que se diga, né, que se pense sobre essas questões da interação social, né, porque nós somos cognitivo, né, que é a inteligência, nós somos afetivo, que é os sentimentos, nós somos motor, que somos corpo, que interagimos com o meio, e nós somos sociais. Nós precisamos do outro, né, dos nossos semelhantes para o seu contexto. Quando se fala em educação de crianças, a gente precisa tentar fazer um esforço para que isso não traga prejuízo, né? Não traga prejuízo. Para isso, eu penso assim que algumas questões práticas a gente tem divulgado, né? Os profissionais, os meus colegas têm insistentemente falado em algumas dicas, vamos dizer assim, né? Primeira dela é a questão da rotina, tá? Que como eu já tinha te falado, toda hora não é hora de brincar e toda hora não é hora de estudar, porque isso é muito estressante. Estressante para o estudante e estressante para a família que tem que cobrar. Porque aí ao meio-dia você está falando que tem que fazer a tarefa de casa. Ao meio da tarde você está cobrando que está... Na hora do banho você está... Entende? Aquele movimento, ele é muito estressante. Por isso a rotina. Por isso estabelecer horários. Para os adolescentes, você acorda um horário com ele. Olha, de tal a tal horário você vai estudar, de tal a tal horário você vai estar livre, porque horário livre, criança e adolescente precisa. Isso é bem importante que a gente tenha em mente, que criança e adolescente precisa também de um tempo livre para brincar, para fazer outras coisas. Então a rotina ela é importante, né? Questão do sono, porque também a gente meio que se perdeu, né, nessa questão de tantas mudanças. Todos nós precisamos dormir 8 horas de sono por noite. A criança precisa de mais. E antes do próximo assunto, aqui no Bem Viver, confira um pouco mais sobre o empreendimento que vai inovar o ecossistema de saúde em Santa Maria e região. É o Vita Center. Uma infraestrutura experiencial e completa está se erguendo em frente ao Hospital de Caridade. O Vita Center nasce como uma referência em conforto e inovação para a região central do estado, com o propósito de conectar ainda mais a cidade com a saúde e bem-estar. No coração do complexo de saúde, o Vita é um centro multifuncional que vai aliar serviços essenciais em espaços projetados para consultórios, clínicas, laboratórios, espaço de convivência, entre outras operações comerciais. Então esse prédio ele não só resolve o dia a dia de quem está usando ele, mas ele também traz a cidade para dentro dele. Então a gente pensou tudo uma extensão das calçadas, uma extensão desse percurso de pessoas que podem ou não ser usuários do prédio, podem usufruir dele, né? Então ele vai até quase que o fundo do terreno. Ele é uma área, um mall público, né, com bastante conveniência, com lojas, muitas vão ser voltadas para a área da saúde, e isso acho que está muito ligado ao DNA da própria GR, né? Eles são apaixonados pelo que fazem e apaixonados por Santa Maria, e cada empreendimento eu sinto que eles têm uma vontade muito de não só trazer um empreendimento comercial para a cidade, mas também pensar no legado e no benefício que cada empreendimento pode deixar de impacto positivo para o seu entorno. Um dos maiores desafios de resolver o projeto do Vita Center foi resolver todos os seus acessos. Precisa ter acessos para os médicos, acessos para as pessoas que vão para o mall, acessos para os pacientes que vão consultar com esses médicos, acessos para ambulâncias em caso de necessidade. Para resolver essa questão, nós dividimos os acessos em 2 pavimentos, o térreo e o drop-off. Os usuários do Vita Center podem esperar um empreendimento muito fácil de se localizar, um empreendimento com espaços de qualidade, espaços de estar, espaços bem iluminados e um local no qual se possa resolver todas as suas questões ligadas à saúde em um só lugar.
VitaCenter, o complexo que vai inovar o ecossistema de saúde de Santa Maria e região. E quem disse que assistir não pode educar? Os documentários são excelentes formas de aprender sobre vários assuntos, inclusive sobre saúde. Por isso, separamos dicas para você aproveitar o tempo em casa e entender um pouco mais sobre saúde física e mental. Confira hoje o What the Health. What the Health é um documentário que fala sobre alimentação, doenças e bilhões de dólares do sistema de saúde. A indústria farmacêutica e alimentar são examinadas de perto neste documentário. Ele é estruturado de forma a mostrar o quanto a dieta ocidental, rica em produtos processados e proteína animal, é prejudicial quando comparada à dieta vegana, que tem as plantas como base. Além disso, o diretor apresenta como toda a indústria alimentícia, desde carnes até laticínios, está ligada a interesses políticos e financeiros. Isso é feito através de entrevistas com médicos e membros da Organização Mundial da Saúde. O documentário traz também testemunhos de pessoas que sofrem com os problemas causados pela alimentação à base de proteínas de origem animal. Processed meat is clearly linked to an increase in cancer. Hot dogs or bacon could be just as dangerous as smoking cigarettes. The World Health Organization had looked at over 800 studies from 10 different countries, finding a direct link to consuming processed meat and cancer. Just one serving of deli meats daily increases your risks of colorectal cancer by 18%. I had no idea that what we ate affected cancer rates. But I never felt like I had eaten a lot of processed meats until I realized that processed meat includes hot dogs, bacon, sausage, salami, ham, pepperoni, cold cuts, and deli slices. Basically everything I grew up eating. The World Health Organization classifies processed meat as a Group 1 carcinogen, the same group as cigarettes, asbestos, and plutonium, and classifies red meat as a Group 2 carcinogen. Was this like I had essentially been smoking my entire childhood? If processed meats are labeled the same as cigarettes, how is it even legal for kids to be eating this way? I thought this was new information, but many of these studies have been around for 50 years. Estamos apresentando Bem Viver. Para mulheres e homens que se preocupam com a saúde, beleza e o bem-estar do corpo, a Inana Clínica de Biomedicina Estética é o lugar certo. No espaço você encontra tratamentos com a toxina botulínica, preenchimento labial e a terapia bioortomolecular, que potencializa os resultados e auxilia até mesmo na redução de medidas. Tudo isso em um ambiente moderno e agradável, na Rua Barão do Triunfo 1660. Inana, beleza de dentro para fora. O coração do Complexo de Saúde de Santa Maria está batendo mais forte. A chegada de um empreendimento que irá transformar a saúde vem conectar a cidade com mais bem-estar e qualidade de vida, em uma infraestrutura experiencial e completa, onde pacientes e profissionais encontram um espaço perfeito para estar. Aproveite as condições especiais para cooperados Unicred. Viva a experiência VitaCenter por completo e receba o futuro da saúde em Santa Maria e região. Voltamos a apresentar Bem Viver. Estamos de volta com o Bem Viver e a gente confere uma dica Viva Sim com uma enfermeira que fala sobre a importância da vacina da gripe neste momento em que estamos vivendo. O vírus da gripe, ele é um vírus que sofre muitas mutações. Então, a vacina da gripe, ela é indicada que seja realizada todos os anos. É uma vacina que ela tem indicação para crianças a partir dos 6 meses até o fim da vida. O vírus da gripe ele é altamente contagioso e de fácil disseminação, por isso que é tão difícil a gente evitar o contágio. Então, dessa forma, a vacina é muito importante para que a gente possa proteger os indivíduos e principalmente os grupos, que estão mais suscetíveis.
pessoas que têm algum problema de saúde, comorbidade, como diabetes, hipertensão, problemas cardíacos. A maioria das pessoas, as pessoas saudáveis, elas apresentam sintomas como febre, dor de cabeça, dor no corpo, um cansaço, mas tem um grupo, as pessoas que apresentam alguma comorbidade, né, um cardiopata, pessoas com diabetes, essas pessoas elas podem ter o agravamento desses sintomas e pode evoluir para o que a gente chama de síndrome respiratória aguda grave. É uma complicação do vírus da gripe e ela pode ocorrer. E principalmente no atual cenário, onde a gente já tem um colapso do sistema de saúde, é importante evitar. Outro fator importante que a vacina seja feita é a questão dos sintomas da gripe serem semelhantes ao sintoma da Covid-19. A pessoa ela vai procurar o atendimento médico, ela vai permanecer mais tempo, né, no ambiente hospitalar, investigando, e também o diagnóstico vai ser dificultado, assim como a conduta e o tratamento. Além disso, o que pode acontecer é a co-infecção. O indivíduo ele se contamina simultaneamente com o vírus da gripe e o vírus da Covid-19. Isso vai acometer o sistema imunológico do indivíduo e com certeza trará mais problemas. Se você tem alguma dúvida em relação à vacina da gripe ou outra vacina, pode nos mandar um WhatsApp. Nas redes sociais também iremos responder vocês, Facebook, Instagram. Será um prazer em ajudar vocês. E eu agora tenho uma pergunta para você. Como que está o funcionamento do seu intestino? A observação do próprio corpo é essencial para avaliar se o intestino está funcionando corretamente. Qualquer fuga de padrão pode indicar que algo está errado e aí precisa ser investigado. Maus hábitos alimentares, por exemplo, podem atrapalhar o bom funcionamento do intestino. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Luciana Ricaldi, sou nutricionista e hoje eu vim aqui no Bem Viver para falar para vocês sobre nutrição e saúde intestinal. Quando eu questiono aos pacientes no consultório sobre o seu intestino, geralmente eu recebo respostas sobre evacuo todos os dias ou não consigo evacuar todos os dias. O famoso intestino preso. O que a gente sabe hoje é que o intestino é muito além dessa função excretora. O nosso intestino é onde a gente absorve os nutrientes, é onde a gente aproveita aquele nutriente do alimento que a gente consumiu. A nutrição hoje é muito relacionada com a medicina preventiva. E a saúde do intestino, ela entra como prevenção de doenças. A nossa parede intestinal, ela deve estar saudável. A nossa mucosa intestinal deve estar saudável. É como a parede da nossa casa. A gente quer que ela esteja bonita, limpa, pintadinha, não é mesmo? Aquilo que a gente antigamente chamava de flora intestinal, hoje a gente chama de microbiota intestinal, que são as bactérias que habitam o nosso intestino. Existem bactérias boas e bactérias ruins e elas precisam estar em harmonia, tá? Elas precisam estar em eubiose. Quando essas bactérias boas e ruins estão em níveis desequilibrados, muito mais de um tipo do que do outro, a gente chama esse processo de disbiose. E essa disbiose intestinal pode levar a vários problemas de saúde. Eu gosto muito de falar de saúde intestinal falando de todo o processo digestivo. E a nossa digestão, ela começa pela boca. A saúde dos dentes, a saúde da nossa língua, a saúde bucal é muito importante para o começo do processo, que é a mastigação. É preciso que a gente mastigue muito bem os alimentos. É preciso que da boca, para ser deglutido, o alimento esteja em consistência de papa. Quando esse alimento em consistência de papa chega no estômago para ser feita a digestão, eu costumo fazer um alerta muito importante. O estômago não tem dentes e o estômago não é um liquidificador. Se o alimento não foi bem mastigado, ele vai chegar com pedaços maiores no estômago, vai acontecer o que a gente chama de má digestão. Nessa má digestão, o alimento vai ficar ali no estômago, sofrendo ação de enzimas digestivas e vai demorar muito para ser digerido. Talvez algum pedaço maior
passe para a luz intestinal. E quando chega esse pedaço grande no intestino, ele pode sofrer a ação dessas bactérias ruins que fermentam e causam gases, desconforto abdominal, odor indesejado e todo aquele processo ruim de quando há um estufamento. Náuseas, vômitos, gases, distensão abdominal, diarreia, prisão de ventre, cansaço, depressão, alteração de humor e até candidíase de repetição. Se essas coisas estão acontecendo com muita frequência contigo e tu tá ficando com muito desconforto, é importante procurar um nutricionista, procurar um gastroenterologista para que avaliem se há desbiose intestinal. Se essa desbiose intestinal permanecer por muito tempo, por um intervalo de tempo muito grande, pode vir a acontecer doença celíaca, intolerância à lactose, síndrome do intestino irritável, doenças do coração, Alzheimer, câncer de reto e inclusive algumas doenças imunes como lúpus, artrite e diabetes tipo 2. Primeiro ponto, água. Nenhum intestino funciona sem um aporte adequado de água, sem uma ingesta hídrica adequada. Tá, Nutri, mas como é que eu sei então que eu preciso tomar mais água? Basta fazer um cálculo, multiplica o teu peso atual por 35 ml e assim tu vai saber mais ou menos o quanto de água tu precisa durante o dia. É claro que não precisa tomar tudo aquilo que está ali naquele valor do cálculo, porque existe água nas frutas, água nos vegetais, essa água toda que está dentro do alimento. Como regra geral, em torno de 2 litros, 2,5 litros de água por pessoa por dia. As fibras alimentares, né, o psyllium, a aveia, aí entra a biomassa de banana verde, a batata e a con, eles servem como alimento para as nossas bactérias do bem. Então a gente pode ingerir um probiótico, comprar a fórmula manipulada ou consumir kefir, kombucha, iogurtes. Só que se a gente não estiver alimentando bem esses probióticos, essas bactérias do bem do nosso organismo, não vai resolver comprar o probiótico mais caro se tu não consome fibra, certo? Existe no mercado os simbióticos, que já tem os dois, o probiótico e o pré-biótico. Então tu vai estar consumindo o probiótico, que é aquela bactéria do bem que o teu organismo precisa, e tu vai estar também consumindo o pré-biótico, que é o alimento para aquela bactéria do bem, certo? Laxantes industriais ou chás que fazem esse efeito laxativo. Esses laxantes geralmente eles vão sugar a água da mucosa, da parede do seu intestino, fazendo com que as fezes sejam eliminadas rapidamente. O que acontece é que da próxima vez que chegar um bolo fecal saudável, que tu consumiu probiótico, que tu cuidou da tua alimentação, que tu evitou ultraprocessado, se esse alimento todo, esse bolo fecal todo saudável e hidratado chega num intestino que foi desidratado pelo laxante, vai desidratar novamente, tu vai ter fezes endurecidas novamente e vai ter uma dificuldade muito grande para evacuar. A minha dica é: evite o uso de laxante, deixe para último caso ou sob orientação médica. Se nós vamos pensar em saúde intestinal e estética, principalmente a saúde da pele, nós vamos encontrar tudo que eu vinha falando antes do processo inflamatório. Se a gente não tiver um intestino saudável ou se a gente estiver oferecendo para esse intestino um excesso de consumo de industrializados, um excesso do consumo de açúcar, um excesso de gorduras, principalmente gorduras hidrogenadas,
nós vamos perceber que se o intestino não está saudável, se esse intestino está permitindo a entrada desses agentes estranhos que causam, né, toda a cascata inflamatória, há um aumento da acne, há um aumento da celulite e de outros problemas de pele, como é o caso das dermatites também. Devido ao intestino que não está saudável, começam a existir cascatas inflamatórias e cascatas alérgicas que fazem reações que a gente vai notar lá na nossa pele. Se a gente observar, se a gente fica alguns dias sem evacuar, a gente já nota que a pele não está legal. E o oposto também acontece. Se a gente melhora a alimentação, se a gente incluir fibra, se a gente incluir vegetais, se a gente incluir legumes, frutas e alguns desses alimentos mágicos que eu falei, que são os pré-bióticos e os probióticos, a gente nota uma melhora na saúde intestinal e instantaneamente uma melhora na saúde da pele. Outro fator importante que eu gosto de falar, que no começo eu tinha vergonha, mas agora não tenho mais, são 17 anos de profissão, eu acho importante que a gente tenha horário para evacuar, que se tem um banheiro só na casa e a gente tem vergonha, tem que ter um bom ar, tem que ter um cheirinho para colocar ali depois, principalmente as mulheres têm vergonha de evacuar. Outro fator importante é posição ao evacuar, ou seja, tem que estar sentado no vaso, com os pés levemente elevados ou na pontinha dos pés, encoste o cotovelo no joelho e faz aquela posição mais semelhante à posição de cócoras, que vai ficar mais fácil de evacuar. A gente acha graça, a gente ri no consultório quando fala, eu mostro a posição que tem que fazer, mas é mais natural para o nosso organismo se a gente tentar imitar essa posição de cócoras para evacuar. Então, esse é um assunto muito extenso. A nossa saúde toda começa pelo intestino, tá? O nosso intestino tem estudiosos que dizem que ele é o segundo cérebro, eu já acho que ele é o nosso primeiro cérebro. Tem uma frase que diz que o intestino não é onde tudo termina, ele é onde tudo começa. Espero que eu tenha conseguido esclarecer dúvidas, que eu tenha conseguido passar informação sem resumir demais. E no que precisarem de mim eu estou à disposição nas minhas redes sociais e posso ainda fazer mais algum esclarecimento que acrescente aí aos assuntos que eu já falei. Muito obrigada e uma boa semana. Dicas valiosas, então, a gente trouxe para você aqui no Bem Viver. E o programa de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Você segue nos acompanhando na TV Diário e também nas nossas redes sociais. Eu hoje vou ficando por aqui, desejando uma ótima semana para você. Até mais! Você assistiu Bem Viver. Oferecimento Vita Center, o complexo que vai inovar o ecossistema de saúde de Santa Maria e região. E Clínica Estética Inanna. Seja o seu próprio padrão de beleza. Seja Inanna. Para mulheres e homens que se preocupam com a saúde, beleza e o bem-estar do corpo, a Inanna Clínica de Biomedicina Estética é o lugar certo. No espaço você encontra tratamentos com a toxina botulínica, preenchimento labial e a terapia bioortomolecular, que potencializa os resultados e auxilia até mesmo na redução de medidas. Tudo isso em um ambiente moderno e agradável, na Rua Barão do Triunfo 1660. Inanna, beleza de dentro para fora. O coração do Complexo de Saúde de Santa Maria está batendo mais forte. A chegada de um empreendimento que irá transformar a saúde vem conectar a cidade com mais bem-estar e qualidade de vida, em uma infraestrutura experiencial e completa, onde pacientes e profissionais encontram um espaço perfeito para estar. Aproveite as condições especiais para cooperados Unicred. Viva a experiência Vita Center por completo e receba o futuro da saúde em Santa Maria e região.